Muito bem, amigos, graças a Deus estamos de volta nesta força e nesta fé. Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe a sua família, que Ele venha te dar bom êxito em tudo aquilo que você fizer. É isso que nós aqui desse canal, da família, da fé, de autoajuda, desejamos para você, tá bom? Quero logo pedir no começo, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque você vai poder fazer sempre um pedido de oração, deixar um nome de um ente querido para a oração, alguém que está hospitalizado, alguém que está no presídio, alguém que está enfermo. E é sempre bom, gente, né? A palavra de Deus, ela orienta orarmos uns pelos outros. Então, a oração é uma coisa maravilhosa. Daqui a pouquinho, então, estaremos realizando uma oração para que Deus venha te abençoar. Mas eu quero falar um pouco, gente. Por que tem muita gente que tem tanta dificuldade de entender a palavra de Deus, né? Jesus, uma vez, ele teve que falar muito forte, né? Jesus não pregava só mensagem de amor, de carinho, não. Tinha hora que Jesus dava lapada, pregava forte, entendeu? E a verdade sempre dói, né? Então Jesus uma vez falou o seguinte: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? A pergunta que Jesus fez. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem, né? Ou seja, aquilo que eu falo. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Que coisa maravilhosa. Que coisa forte. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. E ele continua dizendo assim, ó: vós sois do diabo. Está no Evangelho de João, capítulo 8. Eu estou lendo a partir do versículo 43. Agora o 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que não lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Olha que coisa forte. Jesus falou assim: sabe por que vocês não conseguem entender a minha palavra, as coisas que eu falo? Porque vós sois incapazes. Que coisa forte. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. E a verdade, gente, é uma só. Quem nos capacita é Deus. Quem dá sabedoria para que possamos entender a palavra de Deus é Ele, é o Espírito Santo. É Deus que dá inteligência, né? É Deus que dá sabedoria. É a sabedoria do alto. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nicodemos, ele era um homem muito religioso, um conhecedor das Escrituras. Mas quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito, ele não teve capacidade para entender. Ele disse: como pode um homem sendo velho voltar de novo para o ventre materno? Olha só. A incapacidade dele, homem religioso,
homem que estudava a Bíblia, mas não tinha capacidade para entender uma coisa tão fácil. Jesus estava falando do novo nascimento, ele já entendeu tudo errado. Como é que pode eu, já velho, ter que voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre materno? Jesus disse, não, é nascer da água e do Espírito. Você está compreendendo, minha amiga, meu amigo? Como é que tem pessoas que ela é incapaz. Tem muita gente que ela é incapaz de entender coisas tão fáceis, são simples. As coisas de Deus são simples. O outro exemplo que eu quero te dar é da mulher samaritana, que foi lá buscar água no poço. E Jesus disse para ela assim, olha, a água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Você não vai nem precisar vir aqui. Você vai saciar sua sede. A água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aí ela já entendeu, ela no caso, né, que pensou, então eu quero essa água. Só de subir ladeira, descer ladeira, para vir aqui nesse poço, e eu tenho que vir meio-dia, porque eu já tive 5 maridos e agora eu estou com o da vizinha, então eu tenho que vir no horário que não tem ninguém e tal. Quando Jesus falou isso para ela, ela falou, então eu quero dessa água, para eu não vir mais nesse poço. Só que Jesus não estava falando da água daquele poço. Jesus estava falando da água da vida. Você está compreendendo? Como é que tem gente que é incapaz. Olha, você pode até não acreditar no que eu vou te falar. Eu já tive a oportunidade de atender autoridades. Não vou falar cargos, não. Autoridades. Gentes formadas. Políticos formados. Políticos grandes. Que não conseguem entender a linguagem da palavra de Deus. Não consegue. Ele lê. De repente seja você aí que está me assistindo agora. Talvez você seja exatamente essa pessoa que eu estou falando. Você diz assim, olha bispo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Sabe por quê? Porque você é incapaz. Você está encarando a leitura da Bíblia com a sua capacidade. Você não está pedindo para Deus te capacitar, para Deus te orientar, para Deus te ensinar. Porque a verdade é uma só, gente. Nós vivemos na dependência de Deus. Eu e você que está me assistindo agora. Talvez você ache que não. Talvez você pense que não. Não, eu dependo do meu esforço, eu dependo do meu trabalho, isso e aquilo, por causa do orgulho. Mas a verdade é uma só. Quando você acorda, você acordou por causa de Deus. Quando você levanta de manhã, quando você vai deitar à noite, tudo tem a mão de Deus. Aquele alimento que você está no almoço, comendo no jantar, ali tem a mão de Deus. Porque aquele alimento ali pode te matar a qualquer momento. Qualquer momento. Então, a verdade é uma só. Eu dependo de Deus, você, todos nós vivemos na dependência do Pai. E aquele que rejeita isso, aquele que abandona isso, ele sofre, ele padece, que nem Nicodemos. Como é que pode? Não, Senhor, eu vou ter que voltar de novo para o ventre da minha mãe, que é uma coisa sem pé, sem cabeça. A mulher samaritana, então me dá aí dessa água aí, para eu não precisar vir nesse poço. Não era aquela água. Não era a água do poço, era a água da vida.
a água muito melhor. A água que consegue saciar todo ser humano. É a água que vem de Deus, do trono de Deus. Então peça a Ele sabedoria, peça a Ele capacidade. Senhor, me capacita. Mas não aceite ler a Bíblia e ficar sem entender. Faça isso não. Não faça isso não. Peça a Deus direção. Quando você for ler a Bíblia, peça a Deus sabedoria, peça a Deus direção. Senhor, me ensina. Seja humilde. Seja humilde. E não leia só por ler. Eu vou ler aqui um pouquinho para ter sorte, para as coisas dar certo hoje. Não, gente, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Você tem que ler a Bíblia para você entender os propósitos de Deus na sua vida, os planos de Deus na sua vida, que são bênçãos. Os planos de Deus são bênçãos para você. Os planos de Deus são coisas tremendas para você. Então eu estou aqui trazendo essa mensagem para você e quero finalizar quando Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele disse assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não consegue entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você continuar sendo um homem natural, né? Um cristão natural, um crente natural, um católico natural, um religioso natural, você não vai entender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como é que você vai entender o que Jesus falou? Que a gente tem que amar aquele que nos odeia. Tem gente dizendo assim: isso aí eu não faço não. Pois é. Como é que você vai entender quando Jesus manda orar pelo aquele que lhe persegue? Aquilo que a Bíblia fala, né? Se aquele que te aborrece pedir pão, dá-lhe de comer. Se pedir de beber, dá para ele de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas. Quer dizer, a unção de Deus vem sobre você. Quando você segue a palavra de Deus, quando você segue a orientação divina, quando você, meus amigos, entende, você precisa entender. É como eu falei, as coisas de Deus são simples, muito simples. Muito simples. Mas você também tem que ser simples, tem que ser humilde. Tem que pedir a Deus que te capacite, que te dê sabedoria, para que você entenda. Tá bom? Espírito Santo, abençoe a todos que estão neste momento me assistindo, orando comigo. Ó Deus, eu profetizo bênçãos na vida de todos os trabalhadores, os empresários, lojista, comerciante, fazendeiro, os trabalhadores do campo, os políticos, presidente da República, os governadores, os prefeitos, os deputados estaduais, federais, distritais, vereadores, funcionários públicos, professores, os médicos, os policiais, o pessoal do corpo de bombeiro, Senhor, as costureiras, o pedreiro, o carpinteiro, o engenheiro. Pena que não dá para falar todas as profissões, mas eu peço por todos os trabalhadores. Dá a eles, Senhor, saúde, dá a eles um dia de vitória, um dia de bênçãos. Que esta água seja consagrada, do modo que esta pessoa beber, ela receba a vitória,
ela receba a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Me ajude a crescer esse canal. Sabe como? Você se inscreve, você dá sempre um joinha, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, ao grupo de família, de amigos, grupo de igreja, tá bom? Compartilhe. Faça com que essa palavra chegue em todo o mundo. Todo mundo. Por exemplo, lá no Reino Unido, nós temos uma audiência enorme. Muita gente lá que nos assiste. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, Portugal. Uma audiência enorme que temos em Portugal. Um abraço aí a todos os portugueses. Pessoal aí de Portugal, da Argentina. Tá bom? Se inscreva hoje e diga qual é o seu país, qual é o seu estado, qual é a sua cidade, que a gente vai estar mandando uma bênção especial para você, tá bom? Um forte abraço, gente querida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.